Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Fronteira Criativa. Fronteira Criativa é um projeto que tem quase 11 anos, que busca valorizar os talentos da fronteira Santana do Livramento, Rivera, aqui na fronteira do Uruguai com o Brasil. Hoje eu vou falar com uma pessoa que tem uma ampla trajetória nas artes em geral, no teatro, no cinema, no ativismo, e uma pessoa com muitíssimo talento, que vai contar um pouquinho, um pedacinho dessa história pra gente. José Nilton Canabarro, ator, dramaturgo, cineasta, ex-professor, professor para sempre, né? Bem-vindo ao nosso podcast. É uma honra tê-lo aqui pra gente ter essa conversa. E vamos iniciar essa conversa contando um pouquinho como você entra para esse setor, né? Para as artes, né, ao longo da sua vida? Primeiro como professor ou antes de ser professor de artes já estava inserido no mundo da cultura? Cumprimento a todos. Eu comecei no Instituto Livramento como aluno e dentro da sala de aula nós criamos o Grêmio Literário. Então a professora tinha 5 aulas de português por semana, ela ficou com 4 e nos deu uma aula para a gente tomar conta e fazer o que a gente quisesse. Os alunos? Os alunos, sim, a gente se declamava, contava piadas e até esquetes de humor, que tinha, na época se usava muito isso. E depois daí passamos para o Salão da Igreja Episcopal, que foi o meu início ali. Com a Igreja Episcopal, todos da UME, todos os finais de semana, no domingo, a gente se encontrava no salão paroquial, depois do culto, sempre tinha o teatro e as brincadeiras. E eu comecei a tomar gosto aí do teatro. Eu comecei a fazer um teatro você próprio. Tinha que ano? Isso. Eu tinha uns 20 e poucos anos, 27, eu acho que 25, 27 anos. E o meu teatro foi feito por mim mesmo do jeito que eu imaginava que fosse teatro. Um dia me convidaram para um outro grupo, e o teatro era sempre da escola, do salão, né, da igreja. Um grupo aqui do estadual me convidou para ir dirigir eles lá, e coisa e tal. E eles tinham uma peça muito complicada, elas tinham, acho que 10 cenários e coisa, e mudava de um para o outro e coisa e tal. E ele falou, não, eu vou fazer uma proposta para vocês, eu tenho uma peça que eu estou escrevendo aí, e ela tem 3 atos e cada ato é uma coisa só, e o cenário é mínimo, e a gente pode brincar de fazer um bom teatro. Aí propomos o 4º movimento, era o nome da peça. E eu não sei porquê, deu um boom assim, que eu comecei com 4 atores, eu estava no meio do elenco, e quando terminamos a temporada, e a gente fez 2 anos de temporada com essa peça, o 4º movimento, nós terminamos com 16 pessoas em cena, né? E eu tive a felicidade de receber na porta do salão da igreja um rapaz que perguntou: o que vocês estão fazendo aí? Nós estamos fazendo teatro aqui. Gostaria de fazer isso aí. Tá, então entra aí. Tu quer ser ator? O que tu quer? Dá, tá. Tira uma frase minha, tira uma frase do outro, e ele foi incluído no grupo. E hoje é um dos melhores atores do Rio Grande do Sul, o Nelson Diniz. E uma vez o Nelson Diniz mandou um livro de Porto Alegre, o primeiro livro dele, No Caminho das Coisas, e escreveu ali, ao amigo Canabarro, um dos responsáveis por tudo. Mas o Nelson é de Livramento? Não, ele é de Santa Maria. Ele estava de passagem. O pai dele era diretor do Correio, que não sei se é diretor que chama. Sim. E ele estava aqui. Sim. Tinha Livramento e Rivera tiveram uma efervescência cultural, sim, né? De grupos de teatro, de escola de arte, das ASPs também, né? Eu ouvia falar de teatro aqui em Livramento do Agapito Prates, um professor, e do Lindolfo Miller, que foi que me levou para a Academia de Letras, o Lindolfo Miller, e eles faziam teatro. E eu descobri que a minha irmã participou de uma peça de teatro chamada Homem, Filho do Homem. Parece que era essa, Homem, Filho do Homem. Que era o Alfredo Rolim, o Cirineu, pintor plástico, aquele artista plástico Cirineu. E entre outros aí, Fátima
Ferreira, que depois veio a ser nossa atriz também. Eles montaram essa peça no Santanense e ela deu muita polêmica, porque eles crucificavam Cristo e faziam a crítica, em vez de botar INRA, eles botaram PARE. E era emocionante aquele teatro deles, e aí que eu descobri que tinha mais gente fazendo teatro. Não é? E aí o meu teatro começou a também ser reconhecido. E eu sempre fazia o teatro, e para assistir o teatro eu cobrava ingresso. Nunca fiz o meu teatro de graça, a não ser quando eu estava na coordenadoria, Sim. que o teatro era para motivação escolar e... Sim, é importante falar que a gente está no interior, né? Santana do Livramento, a gente está a 500 quilômetros de Porto Alegre, para quem não é daqui, está nos ouvindo, né? E a 500 quilômetros de Montevidéu. E te ouvir falar sobre isso hoje, porque assim, hoje a gente vive outra realidade na cidade. A gente tem algumas produções, né? Mas pouca produção comparado ao que a gente já teve, né? Mas trabalhar com artes em geral é muito difícil, né? Sempre foi muito difícil, mas vocês faziam acontecer, então, né? A gente fazia acontecer. E o meu primeiro teatro profissional que eu vi na minha vida foi Jairo de Andrade, em Porto Alegre, no Teatro de Arena, no viaduto ali. E um texto surpreendente, que eu tenho ele até hoje assim na cabeça, já conhecendo aquela história, que era Jornada de um Imbecil até o Entendimento. Plínio Marcos. Eram esmoleiros com chapéu pedindo esmola para viver. Sim. Só que aquele chapéu não era deles. Eles alugavam, o chapéu tinha que pagar e coisa e tal. E a história é essa, que um imbecil resolveu se meter na história aí e enfrentar a igreja e o patrão. Sim. O Plínio Marcos era fantástico. Sim. E aí o meu teatro, que era um pouco debochado e crítico, ficou pior. Depois disso? Depois disso, eu enlouqueci. E o tempo, as peças que mais sucesso eu fiz foi Bons Tempos, Maus Tempos, O Bicho o Homem Fala Depois do Oitavo Dia. Eu sou sempre sucinto assim nos títulos das peças. Títulos bem curtinhos. Isso. E essa peça eu contava a história da humanidade, desde o Adão e Eva até o julgamento final da civilização. Tem muitas críticas, e as críticas que eu fazia e as alegorias que eu colocava em cena eram as problemáticas da nossa cidade. Da cidade, que isso é super importante também. Com endereço também. E tudo. Nossa, para causar, então. Para causar, para causar. E o esgoto da Moisés Viana é jogado lá, não sei aonde, isso é coisa... Isso é um debate que está sempre em pauta, a questão da arte como um ato político também, sim. Né? E era minha intenção sempre essa. Sim. E foi a arte que me jogou dentro do partido. Não posso dizer o que era o partido. Claro, aqui somos livres. Em 82, nós fundamos em Santana do Livramento o Partido dos Trabalhadores. E eu descobri que eu era de esquerda antes de ser de esquerda e coisa. E me emocionava muito. E a outra peça que eu também fiz muito sucesso em Livramento e ganhei... Ela participou de uma etapa regional do Festival de Teatro Amador no Rio Grande do Sul. Tá? E eram 3 peças de teatro que foram montadas aqui em Livramento. Aliás, que foram apresentadas nessa etapa. Uma de Uruguaiana, que era aquele rapaz que traiu Cristo e por 30 moedas, como era o nome dele? Judas Cariote era o nome da peça. E eles ganharam iluminação. E Tchekov, dirigido pelo... me fugiu o nome do diretor aqui, de Rivera, que vinha de Montevidéu e coisa, fazia teatro, botou Tchekov, saiu melhor direção e melhor... figurino, cenário, coisa e tal, eles ganharam. Arteaga ou não? Arteaga. Tá? Arteaga. E depois a peça
Não era o Arteaga, era Vijas, parece. Ah, sim. O Arteaga era da Zarzuela. Da Zarzuela. Sim, estamos confundindo os diretores. Isso, com Arteaga da Zarzuela jamais morirá. Isso. Que bárbaro, né? Felicíssimo, cara. Gostei de conhecer essa gente. Quantas peças, Navarro, ao longo dessa trajetória você dirigiu, participou? Tem mais ou menos aí? Mais ou menos umas 20 peças. 20 né? peças. Em 30 anos eu montei quase que uma peça por ano. E eu repetia muito as peças. Agora claro. te digo, a Conversão do Diabo, que era eu e o Juca, nós fizemos 2 temporadas com essa peça. Depois eu fiz a mesma peça com 5 atores em cena, em vez de 2. Tá? A gente ampliou, voltamos. Eu fiz mais 3 temporadas com a peça. Bons Tempos, Maus Tempos, eu fiz no Teatro Municipal, depois eu fiz na Sala Cultural, no Salão da Igreja, outras temporadas e coisas. Eu fico ouvindo aqui o Canabarro e impressionada, porque hoje a nossa agenda, né, cultural, a gente tem que ficar catando peça para poder assistir, né? Ou seja, não há uma oferta contínua de produção teatral local, né? Sim. Além aí do Bruno Rodrigues, do Felipe Cremonini, da Companhia Pecompé, não é permanente oferta, né? Então, te ouvindo assim, eu fico onde falhamos, né? Como comunidade. E o que falta também são, que na minha época a gente ouvia muito essa palavra, essa figura, que era o mecenas, né? Sim, que a gente sempre, alguém que patrocinasse, alguém que fizesse teatro, sempre foi patrocinado desde toda a sua história, né? Os ricos, eu vou apostar no teatro, então fazia aquelas peças monumentais e coisas. Sim. Tá? E hoje não tem essas. A gente chegava no comércio para pedir R$50 para fazer um cartaz, era uma briga, e quando o cara olhava assim para mim, eu digo, obrigado, aí eu fazia o cartaz à mão. Dá um esvaziamento, talvez, né? Quando eu chegava na loja, eu já dizia, só quero que o senhor me dê crediário, porque aí eu compro tecido e depois, com o tempo, eu vou pagando com o meu salário. E com a peça e era assim também, que eu fazia sim. teatro. Eu montei 2 vezes o Julgamento de Lucros, e eu fui ator no Julgamento de Lucros, dirigido pelo Olavo Saldanha. É uma peça fantástica, com no mínimo 18 pessoas ela tem que ter, para ser coisa. São 45 personagens e ela tem uma duração de 50 minutos a peça. É um fôlego. Quando eu vi aquilo, o Aguinaldo, meu compadre, foi ver a peça para ver onde é que eu estava, ele não me encontrou em cena, não me viu. Não conseguiu dizer, depois que saiu do teatro, eu vou dizer, o Canabarro era o rei e era o arauto, aquele que abria. Que mudava o personagem. Pelo figurino, pela maneira que a gente falava, do jeito que estava. O Olavo queria que eu fizesse um arauto, uma pessoa, que não se descobrisse qual era o meu sexo, se eu era homem ou se eu era mulher, e me botou uma roupa bem estranha, muito bem coberta, comprido. Eu tinha o cabelão assim, as unhas prateadas, olhos pintados de verde, lábios bem vermelhos, e entrar naquele movimento e fazendo aqueles gestos e coisa, e gritar, ouvi! O grande lucro morreu. E eu encarava as pessoas, cada frase que eu ia dizer, eu olhava para um. Quando eu na metade da frase, eu já procurava o outro e concluía a frase dizendo para aquele outro. Então, eu tentava trazer o público para mim. Era Brecht, né? E o Brecht tem esse distanciamento que ele quer fazer. Sim. Me emocionei um pouco. Tá bem, a gente pode se emocionar aqui. E nesse nosso teatro, eu achei que nunca mais eu ia deixar de fazer teatro. E você deixou? Deixei. Quando que faz vira essa chave e vai para o cinema? O cinema, quando o Freitas Lima chegou em 83 aqui, eu estava dando aula no Instituto Livramento, ele pediu licença para a direção para falar comigo, então pode subir lá na sala dele, lá, coisa e tal. Conversamos na frente dos alunos, eu virei celebridade. O Henrique de Freitas Lima, Henrique de Freitas Lima, diretor de cinema cinema gaúcho. Da Pampiana, Cinematográfica Pampiana. Já foi meu diretor 3 vezes no Tempo Sem Glória,
Super 8, foi depois no Lua de Outubro, em 98, e depois 2012, parece que é, não, 2008, eu fiz Os Cabelos da China, um curta-metragem de 20 minutos que é incluído num pacote que fica um filme longa. Um longa-metragem. Sim. Que é o Contos Cauchescos. Sim. E o Freitas Lima chegou na minha aula, me convidou, porque tu faz teatro, coisa e tal, me convidou para ser ator e iluminador, pegar minhas lâmpadas e tudo e ajudar no cinema. Coisa. Aí eu me dediquei todo o tempo que eles estiveram em Livramento fazendo esse filme, me dediquei ao cinema e eu olhava aquilo, eu olhava para a câmera, eu olhava para as pessoas montar as coisas, os rebatedores, o sol, e vai, coisa e tal. É isso que eu quero fazer. Só que em Livramento, sem recursos, sem nada, nunca tive como sair. Quer dizer, eu fui conhecer teatro mesmo quando eu fui a Porto Alegre, e depois eu vi que meu teatro teve um menino que estava estudando letras e coisa e tal, fez teatro comigo aqui, montamos em 2 semanas Oswald de Andrade, Um Homem Sem Profissão. Pegamos textos do Oswaldo, pegamos o nosso elenco, o nosso grupo, fizemos a peça, apresentamos em Porto Alegre, em 2 teatros lá, no Teatro do Museu do Trabalho e no Renascença, e depois aqui no Cacheirol e depois na Sala Cultural, e esse teatro... Eu fiz o Cleiton foi o diretor, o meu primeiro diretor de teatro, depois do Olavo, né? E aí, que eu digo assim, como é bom a gente ter essa mudança de coisa, a visão de teatro. Tanto é que o Cleiton foi meu ator no Lúculo aqui em Livramento, depois ele foi para Porto Alegre fazer letras, trabalhou em teatro em Porto Alegre, veio para cá, nas férias dele montamos esse espetáculo. E Canabarro sempre de forma autodidata? Ou você se formou? Não, nunca estudei isso. Mas, ou seja, você tem uma produção muito grande, você tem uma ampla produção. Eu sou muito observador das coisas. Sim. E sempre tive essa queda assim de observar. Eu queria ser cantor, até cantei uma vez no programa Gente que Surge, mas na segunda vez que eu fui cantar, eu descobri que eu não ia ser cantor. Digo, mas como é que eu vou me apresentar? Você ter. Sim. Vou fazer teatro. Mas aí, quando você entra para o cinema, você também tem o Canabarro tem uma produção extensa em cinema. Ele faz curtas, faz longas metragens, participa como ator, escreve roteiro. Eu escrevi o roteiro baseado num conto do Pedro Dávila, que é um escritor uruguaio, de Rivera, mora em Santa Catarina. Sim. E lançou o livro dele na Feira do Livro, aqui na quarta-feira. É a quarta-feira binacional do livro, né? Sim. Naquela ele lançou o livro Causas do Cati. E na brincadeira ali, eu era secretário de Cultura, os guri pegaram o conto lá e transformaram, modificaram algumas coisas e fizeram o conto. Quando eu fui fazer o filme, o Pedro disse assim, tia, mas isso aqui é uma história minha. Quase que a gente resvalou num plágio, e coisa e tal. Mas aí a gente se acertou, não, bota meu filho no coisa e saiu, ficou muito bom. E o Pedro deu uma baita força para nós. Nós escrevemos A Culpa é Tua. Sim. Então aí, como ator, você está... Nesse eu não participo como ator, né? Não, mas eu digo, as suas atuações como ator no cinema. Lua de Outubro, Os Cabelos da China... Não, primeiro foi o Tempo Sem Glória, Lua de Outubro, Os Cabelos da China, Tempo e o Vento, do Jaime Monjardim. Depois Série Animal, o 3º capítulo eu faço abertura na Série Animal da GNT, diretor Paulo Nascimento. Depois eu participei de um filme amador, como tipo esse nosso aí, aqui em São Gabriel, o Fantasma do General, esse tem no YouTube. Sim. Fantasma do General, eu faço o General Neto. Né? Sim. E depois apareceu Casa Vazia. Também como ator. Também como ator, o do Velázquez aí. Sim. Uma participação.
Mas trabalho meu, é a culpa tua. Eu fiz 2 filmes com os alunos da sala de aula tinham que fazer cinema e coisa e tal, pedido da professora, e eu fiz O Destino Quis Assim. O filme tem 40 minutos. Depois eu fiz o Jogo do Osso com a minha neta e mais os colegas dela. Deu um filmezinho de 12 minutos. E fiz 2 dias. Sim. 2 dias de filmagem, eu rodei o filme com os guris. Sim. Eu só peguei a câmera e dirigindo. Né? Sim, sim. 2 dias e mais um dia de edição. Sim. A gente fez o filme. Eu acho fantástico porque, assim, vocês fazem também tudo de forma organizada, voluntária, né? Conseguindo daqui e de lá, em prol de fazer, né? Porque é muito difícil produzir. Em prol de fazer. Né? Produzir cultura, produzir cinema numa cidade do interior, sem recursos, sem apoio, sem política pública, né, local para isso. Então, eu acho fantástica essa resistência, na verdade, né, Canabarro, de persistir na vontade de fazer cultura, de formar público também, né? E aí eu queria te perguntar um pouquinho também sobre o ativismo, assim, né? Tu é testemunha de algumas décadas do setor cultural da fronteira. Como é que tu enxerga hoje, né, os artistas, né? Como a gente se relaciona, o que tu enxerga, a tua observação desse panorama nosso cultural, né? Pois é uma pena... Pode falar o que quiser, viu? Sim, eu posso falar o que quiser. É uma pena que eu envelheci. Nesses últimos... Depois que parei com o teatro, o cinema é uma coisa que é um mês só, ou uma semana que aparece, tu vai lá e faz o filme, coisa, e depois fica... não tem grupo, sem a convivência do grupo. O teatro a gente fica 3, 4 meses trabalhando e coisa. E depois disso aí eu fiquei dentro da minha casa. Eu vivo dentro de um quarto com um televisor, olhando alguns filmes, escrevendo, e agora estou procrastinando, não é isso? Sim. Faz um ano, quase 2 anos que eu não consigo escrever nada. Sim. Eu escrevi o Velho Nepo. Sim. Que o Renato pediu, que era um curta, e no fim virou Renato um longo. Costa, né? Renato Costa, professor que é da Unipampa e cineasta fantástico também, ativista do cinema. Muito. E se movimenta em outras atividades deles. Antes do Velho Nepo, a gente filmou o 30 anos do MST em Livramento. Sim. Que aqui do Serra dos Moé, documentário, tem 1h e 25 minutos. E nesse documentário eu participo muito conversando com as pessoas e levando ele nesse lugar, coisa, e eles, Canabarro, quero te filmar, tu tem talento para ficar na frente da câmera, e coisa, e aí surgiu o Velho Nepo. O Velho Nepo, eu faço o ator Velho Nepo, e eu ia dirigir o filme junto com ele, mas não consegui dirigir. Sim. Não consegui dirigir. E até sofri por causa disso, porque às vezes eu não sabia o que o diretor queria, como é que ele estava me enquadrando, onde é que eu vou falar. E uma obra minha, né? Claro. Minha e dele, porque eu comecei, escrevi o roteiro, entreguei para ele, e ele reescreveu algumas coisas e a gente fez o roteiro junto. E essa atividade que o Renato tem é o que tem me segurado um pouco isso, porque eu voltei para o meio do MST, voltamos a falar sobre sindicato, e o que falta na cidade é um centro que agora parece que vai sair, e seria urgentíssimo que saísse o teatro da Unipampa, para a gente ver se esse movimento, porque quando os artistas começam a pintar, assim como aquela menina, cabelinho curtinho, pequenininha, que tem aí, como é o nome dela? A Bárbara. Bárbara Buscaim. Ela pega e faz, e vai para a rua, e vai para o parque, e pendura uma coisa aqui, pendura lá, faz aquelas propostas diferentes. Isso tinha antes com a Estela Paiva, com o próprio Sérgio Paiva, o nosso grupo de teatro também participava em outras atividades. Tinha aqui na frente do Portal Turismo um espaço vazio, que não estava vazio, ele era lixo, monturo de caqueria dessas lojas que botavam lá, e nós amontoamos para um canto, limpamos um canto, e durante
um ano virou nosso teatro, né? O Teatro Caverna. A gente montou o Jardim das Delícias, que o Olavo é de um autor espanhol, parece que é. Jardim das Delícias, dirigido por Olavo, e depois, antes disso, nós montamos ali também Bodas de Sangue. Sim, e eu fiz assisti o Bodas papel, de Sangue. eu falava em espanhol. Sim. Você imaginou isso? Eu sofri para fazer aquilo. Barbaridade. Sim. E eu sempre fui isso aí, dividindo com a minha vida com o teatro, com o cinema, a minha família, o sindicato, porque eu fui dirigente sindical durante 20 anos. E quando a gente gravita orbita, ou seja lá o que é, nesses movimentos, a gente fica mais perto das artes, dos artistas, do que as pessoas fazem. E eu estou distanciado eu sei que tem a Fabiude, aquele outro menino que era do grupo que essa menina que parou de fazer teatro, parece, que agora é professora e está trabalhando. Sim. Sim. Me deu um branco. Dá um branco, sim. E ela sempre teve o grupo de teatro dela com as crianças. A companhia P&P. P&P, exatamente. Como é o nome dela? Esqueci. Ai, ela vai me dar um abraço na boca. Não é Tanise. Tanise Carrari. Tanise Carrari. Ah, que maravilha que era aquele grupo dela. Mas eu não tinha relacionamento, quando eu era secretário, eu comprava o ingresso para assistir o teatro dela, comprava o ingresso para assistir o teatro do Bruno, que eram esses grupos que estavam em movimento aí. Sim. E agora eu não sei quem é que está fazendo. Sim. A gente falava antes de começar o programa sobre também a tecnologia, né? De que as pessoas estão só no celular. Sim. E talvez esse distanciamento também é um pouco, né? Que fica só ali no celular. Isso é. E não sei se tem volta isso, embora tenham as escolas proibido o uso do celular, mas hoje, eu não sei como é que as pessoas estudam geografia, como é que estudam história, como é que estudam sem ter a pesquisa na própria internet ou naquelas coisas. Um cientista, quando ele está pesquisando alguma coisa, ele vai com o microscópio, com aquelas coisas, começa a pesquisar e olhar e apontar. Hoje, um estudante que se dedica mesmo, ele tinha que ter a internet para buscar aqui informação disso, informação daquilo, o que houve lá. E as pessoas parecem que quando vão entrar na internet é tirar fotografia, fazer aqueles biquinhos para fazer uma coisa. Aquelas fotografias que tu tira os biquinhos, tu já olha para as pessoas e tu vê, tem 10 pessoas na tua frente, tu vai fotografar. Os daqui se atiram para cima dos outros, assim, fica aquele... Todo mundo faz esse coisinha aqui. Que é para entrar por causa do selfie, porque senão não cabe, então começa a juntar e coisa e tal. E o eu passou a ser a coisa mais importante. Como é que eu estou, como é que está a minha roupa, como é que eu vou fazer para ter... E eu vejo muitos influencers, que a gente diz, né, com milhares e milhares de coisas ouvindo de... Como é que as pessoas podem gostar de ver isso? Sim. Como é que pode gostar de ver isso? Aí, a tua formação e coisa e tal, eu quero estar no vídeo, mas eu não quero ser o centro do vídeo, eu quero ouvir a comunidade, as pessoas, o que está fervilhando aí, eu quero trazer. Isso aí é interessante para as outras pessoas verem. Mas tem certas coisas... Como é que pode uma pessoa botar crianças seminuas e coisa e tal, como esse camarada aí? Tem uma infinidade de pessoas assistindo isso. Como é que consomem isso? Eu não sei como é que eu daria aula para os alunos, para mostrar para eles, vocês vão entrar nessa. Aliás, vocês já estão nessa. Como é? Talvez a falta de consumir cultura, né? Sim. Leve a isso, né? Sim. Uma vez me entrevistaram na rádio e nós éramos um programa que até hoje existe na RCC, era uma infinidade de pessoas na volta,
Nem era na Rádio RCC, era na Rádio Cultura, ponto, não sei o que tinha, contraponto no programa. E juntava uma afinidade, o programa era fantástico. Não sei ainda se existe. E eles estavam ali me admirando por causa do teatro, coisa e tal. E aí eu caí na asneira para mexer no microfone aqui, não sei se... Não tem problema. Caí na asneira de perguntar assim, você sabe que eu sou ator de teatro, né? Já fiz até um filme aí que eu tinha feito. Pois é, porque tu é talentoso. Quantas peças de teatro vocês viram? Minha? Ninguém tinha visto. Eu tinha 75 colegas professores, acho que no máximo 10 viam o meu teatro. Então as pessoas têm um dia a dia que tranca, que tira a gente disso aí. Em Livramento tinha que juntavam todos os anos artistas, plástico, pintura, salão de coisas, e traziam propostas e aquelas coisas. A Estela Paiva ganhou o primeiro lugar com um lastro de uma cama cheio de molas, com um tapiz pendurado naquilo, dinheiro velho, moedas coladas e coisa e tal. Ele tirou o primeiro lugar. Tinha gente que olhava, mas isso é arte. Então faz igual as tuas, acho que não é arte. Faz melhor que tu acha. Mas existia isso, agora a gente está carente disso, né? Nós temos o Departamento de Cultura, antes era o Departamento de Cultura, agora nós temos uma Secretaria de Cultura, do qual eu fui 3 anos secretário, e não sei o que eles fazem. Não estou criticando o governo, criticando isso, mas eu tinha dificuldade porque o que eu estou fazendo como secretário? O que eu vou inventar? Onde é que eu vou gastar o dinheiro que tem aí, o dinheiro para gastar? Porque tinha alguma coisa para gastar. Então eu inventei uns festivais lá e dava ajuda de custo, cante, pinte, dance, Livramento, vento Vento Chucro, uma música parece que nós fizemos um festival, 3 anos saiu o festival, que é para envolver essa atividade que tem aí. Mas hoje parece que eu estou dentro do meu quarto, na frente do meu televisor, no meu computador que não tenho escrito e coisa, e parece que eu estou sozinho no mundo. E não percebo, não me atinge lá, hoje tem teatro na sala cultural, vou lá assistir. Porque antes havia, agora parece que não. E esse menino, o Rodrigo, lá dentro da faculdade, que é um centro universitário de várias... eu digo, vai chover gente para fazer um grupo de teatro. Vai chover. Eles fazem no corredor, em determinados lugares, lá na Unipampa, atividades de fazer colagens, de fotografias, de coisas, ainda tem isso ali. A Ardioneia, com o festival de cinema, e os alunos fazendo, e coisa e tal. E eu digo, poxa, começa um festival de cinema dentro de uma universidade, e aí esses alunos começam a gostar de fazer isso aí, daqui a pouco eles vão começar a estudar cinema, e daqui a pouco vão começar a querer fazer, e às vezes eu esperava mais. Eu fui jurado 2 ou 3 vezes, e alguns evoluíam, outros estavam recém-iniciando. Sim. E essa preocupação, não sei onde é que a gente vai ter que pegar a cabeça das pessoas e começar a preocupar. Gente, vamos dar uma voltada para trás aí, só um pouquinho. Só um pouquinho. Mas com o corpo inclinado para frente, vai para trás. Vai para trás, mas com o corpo inclinado para sair de novo correndo, com força. Canabarro, muito obrigada pelo seu tempo. Eu acho que a gente precisa mais uns 4 episódios para continuar conversando. É um prazer te ter aqui. Eu converso muito, mas... Mas é muito boa a tua conversa. E também eu acho que, assim, valorizar uma pessoa como tu, né, que
o trabalho de ator, o trabalho na cultura, às vezes é um trabalho muito pouco desvalorizado e também em cidades do interior, que são muito mais conservadoras que capitais. Se plantar, né, dizer sou ator, sou cineasta, é um ato de coragem também. Então, parabéns por toda a tua trajetória, por todos esses anos de luta, de resistência. E obrigada pelo teu tempo, é um prazer te ouvir tua história um pouquinho, né? Sim, porque a gente consegue nesse tempo. E encerrando então, eu digo assim, saiu o Nelson Diniz, um dos melhores atores, que começou comigo, a primeira vez que ele pisou no teatro foi comigo. Cleiton Echeves, que está no Rio de Janeiro, tem grupo e está viajando até pelo mundo, levando o teatro deles. O Tito Mendes, que também trabalha lá para cima, continua teatro. Então, ferveu um pouquinho naquela época, ainda eles saíram por aí. Criou sementes. Criou sementes, coisa e tal. E eu estou aqui, estou meio hibernado, mas assim mesmo a gente está fazendo normal. Isso aí. Muito obrigada, Ika Navarro. Eu que te agradeço. Até a próxima, então. Até mais.